capítulo de número 20, versículo de número 24. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor Deus. Fato ocorrido quando Jesus ressuscitou e Tomé, um dos 12, duvidou que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, certa vez ele aparece aos seus discípulos que estavam reunidos, mas Tomé não estava ali com eles. E eles contaram para Tomé que eles haviam visto Jesus, que Jesus havia ressuscitado. Porém, Tomé disse o seguinte: Tomé disse: Olha, se eu não ver ele pessoalmente e tocar as feridas da sua mão, onde ele foi crucificado, e tocar do lado dele, onde a lança o atravessou, se eu não fizer isso, eu não acredito. Agora, se eu ver ele e eu tocar, aí sim eu vou acreditar que realmente ele ressuscitou. Lembrando que Tomé era um dos 12 discípulos, Judas já havia se suicidado, restou 11 discípulos. Tomé andou com Jesus por praticamente 3 anos e meio. E nesse período que ele andou com Jesus, não só ele, mas todos os demais discípulos, inclusive Judas, ouviram falar. O próprio Jesus dizia: Olha, eu vou ser crucificado, porém no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus disse isso bem claro, bem claro. Porém, mesmo depois que os seus companheiros disseram: Tomé, ele ressuscitou, Tomé ainda não acreditou. E lançar pedras em Tomé, chamar Tomé de incrédulo às outras pessoas, é fácil. Os outros discípulos viram Jesus, mas Tomé foi o único que não viu. Talvez se fosse um outro dos 12 que não tivesse visto, talvez poderia ter tido a mesma reação de Tomé. Talvez poderia ter tido a mesma reação de Tomé. Mas Tomé foi o infeliz da história. Aconteceu justamente com ele. Assim como Judas foi infeliz. E acabou traindo Jesus. Como Judas foi infeliz? Porque a palavra já dizia que Jesus seria traído. Então, automaticamente, alguém iria trair Jesus. Alguém iria trair. Desde o início, Jesus já sabia que Judas seria o traidor. Desde o início. Alguém teria que trair. A palavra já dizia que ele seria traído. Então, para que a profecia se cumprisse, alguém teria que trair. O infeliz foi Judas. No caso de Tomé, não havia nenhuma profecia dizendo que alguém ia duvidar dos discípulos.
Tomé foi infeliz e duvidou, assim como Pedro foi infeliz e negou Jesus naquela noite. Mas o que nós vemos é que tanto no caso de Pedro quanto no caso de Tomé, houve uma reviravolta na história. Houve uma reviravolta. E por que motivo que houve uma reviravolta? Nós vemos Pedro se arrependendo de não ter crido o suficiente. Nós vemos Tomé se arrependendo também de não ter crido o suficiente. De uma certa forma, Jesus deu um puxão de orelha em Tomé. Porque ele disse o seguinte para Tomé: olha, você está acreditando porque você está vendo. Feliz daquele que crê sem ver. Ou seja, se você tivesse crido antes de ter me visto, você seria mais feliz ainda, mais bem-aventurado ainda. Então, de uma certa forma, Jesus chama a atenção de Tomé. Assim como Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, então o vento bate em Pedro, Pedro fica com medo e começa a afundar, e Jesus chama a atenção de Pedro, diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Também chama a atenção de Pedro. Na noite em que Pedro nega Jesus, Jesus já sabia que Pedro ia negar. E Pedro nega Jesus. O interessante é que essas pessoas eram discípulos de Jesus. E mesmo assim tiveram momentos onde elas oscilaram na sua fé. Preste atenção. Eles eram discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, e mesmo assim houve momentos onde eles oscilaram na fé. Aqui está a prova que o ser humano, por mais que ele sirva a Deus, por mais que ele conheça Deus, jamais ele vai ser uma pessoa 100% na fé. 100% o tempo todo, 100%, 24 horas por dia. Porque o ser humano é de carne e osso. E o ser humano está sujeito às mudanças climáticas, está sujeito às enfermidades, está sujeito aos problemas econômicos. Então, é algo que a palavra de Deus nos mostra que mesmo esses homens que andaram com Jesus, teve momentos que oscilaram na fé. No caso de Judas, Judas entregou Jesus. Mas quando nós estudamos os textos sagrados, o que Jesus disse para Judas? Jesus mesmo assim chama Judas de amigo. Ele já havia entregado Jesus, Jesus já havia sido preso, ele se arrependeu e se suicidou. Se ele tivesse se arrependido e pedido perdão, com certeza Jesus teria perdoado Judas. Se ele tivesse se arrependido e continuado a seguir os passos de Jesus, com certeza Judas iria ministrar a palavra e iria ganhar muitas almas para Jesus. O problema não é a pessoa oscilar na fé. O problema é o que ela tira desse oscilar na fé. O problema é a decisão que ela vai tomar após ela oscilar na fé. É aí que está o problema. Se nós formos entendermos textos sagrados, Judas, ele esperava que Jesus fosse um revolucionário. Ele esperava que Jesus iria fazer o quê? Não só ele, a maioria esperava isso de Jesus. Eles diziam, pô, se Jesus é o libertador, ele vai reunir um exército aqui e vai livrar Israel do poder de Roma, do poder dos inimigos. Nós vamos voltar a sermos livres, porque naquela época Roma dominava Israel. E nós vemos que todos os líderes de Israel eram líderes guerreiros,
eram líderes de exército. Nós vemos Gideão, Sansão, Davi, Saul, inúmeros. Os líderes que se levantavam em Israel, eles usavam a força física para livrar Israel do poder do inimigo. Mas o maior inimigo que Jesus nos mostra não é o inimigo humano, mas sim o inimigo espiritual, que é o diabo. E Jesus não veio para livrar as pessoas do inimigo humano. Ele pode até livrar, mas o objetivo número 1 não era esse. Era livrar do inimigo espiritual, do próprio diabo, onde o ser humano, a raça humana estava cativa. Não compreenderam. Por esse motivo ele não foi aceito. E o próprio Judas também não compreendeu. Ele não aceitava. Ele entrega Jesus. Mas o que ocorre depois que ele entrega Jesus? Ele se arrepende. Ele devolve o dinheiro. Ele estava totalmente arrependido e amargurado. O arrependimento foi tão forte que ele não suportou conviver com aquilo e se suicidou. Ele não suportou. Está aí a prova que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter entregue. Se arrependeu muito forte. Porém, a atitude que ele tomou, depois de ter oscilado, foi uma atitude errada. Ele não usou aquilo para um aprendizado e para um fortalecimento dele. Ele destruiu a própria vida dele, tirou a sua vida. Pedro, de acordo com os textos sagrados, o pior dia da vida de Pedro foi o dia que ele negou Jesus. Aquele foi o pior dia da vida dele. Porque a palavra mostra claramente que ele chorou amargamente. O remorso que ele sentiu por ter entregue Jesus. Mas como que Pedro usou aquilo a favor? Pedro poderia ter se suicidado também. Porque qual a diferença de Judas para Pedro? Judas entregou, Pedro negou. Qual a diferença? A diferença é que Pedro usou aquele oscilo que ele teve na fé para o seu bem. Ele passou por aquele oscilo e ele se fortaleceu ao ponto de tornar-se um grande pregador do Evangelho. Ele usou para o seu bem aquilo. Ele soube passar por aquele momento. Tomé é a mesma coisa. Nós vemos Jesus repreendendo Tomé. E o que Tomé faz? Ele cai de joelhos aos pés de Jesus antes da repreensão, e Jesus repreende. O que ele faz? Ele abandona o barco? Ele abandona tudo? Ele deixa de anunciar o evangelho e diz, já que Jesus me repreendeu e diz que feliz é o que crê sem ver, eu duvidei, então não vou mais servir Jesus não, já que eu cometi uma gafe aqui. Mas o que Tomé faz? Estude a história, você vai ver Tomé dando sequência no seu ministério. Jesus chama a atenção de Tomé, chama a atenção de Pedro e chama a atenção das pessoas, é para que as pessoas se despertem. Não é para que as pessoas recuem e deixem de fazer o que estão fazendo. Ele chama a atenção é para a pessoa se despertar. Nós vemos o Senhor Deus repreendendo Eli, porque os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, era para ele ter se despertado. Era para ele ter feito a coisa certa. Deveria ter expulsado os 2 filhos da obra. A obra de Deus é algo santo. Por mais que o ser humano é pecador, mas a obra de Deus é santa. Eli deveria ter expulsado seus 2 filhos do ministério, mas ele manteve os 2 filhos do ministério. E então a cobrança veio, e veio forte em cima. Então, quando o Senhor Deus cobra,
alguém, chama a atenção de alguém, não é para que a pessoa abandone o barco, para que a pessoa, já que está me chamando a atenção, então eu vou abandonar o barco. Imagina uma pessoa que trabalha numa empresa. Ela trabalha numa empresa, ela comete algo de errado, ela faz o trabalho mal feito ou errado. Então a pessoa que está acima, o patrão, vai e chama atenção. Já imaginou se a pessoa fosse virar as costas, ia sair, ia dizer, já que chamou atenção, eu vou embora, não vou trabalhar mais nessa empresa. Já pensou se todos agissem assim? Assim é o mundo espiritual. Enquanto a pessoa está sendo repreendida, está sendo corrigida, a pessoa deveria ficar contente. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então, enquanto Ele está corrigindo e dando os puxão de orelha, é sinal que Ele ainda ama, é sinal que ainda tem jeito. Porque se não houvesse jeito, Ele não estaria corrigindo. Se Ele está corrigindo, puxando a orelha, é porque ainda há jeito. Agora, o duro é quando Ele deixa de corrigir. Aí é o duro. Como aconteceu com Saul, que ele parou, abandonou Saul. Aí é o duro. Então a pessoa ela não pode desanimar, ficar triste e querer abandonar o barco porque ela é repreendida por Deus. Muito pelo contrário. Ela deve agradecer a Deus porque de uma certa forma Ele orientou, Ele chamou a atenção, Ele puxou a orelha e usar aquilo para o seu próprio benefício. O próprio Abraão, o pai da fé, certa vez o Senhor Deus também chamou a atenção dele. Nós não vemos algo direto, mas se nós formos entender o que aconteceu, Deus chamou a atenção de Abraão. O Senhor Deus disse que Abraão teria que ter tido um filho com Sara. Ele vai e tem um filho com Agar. Ele saiu fora do planejado. Ele saiu fora do planejamento de Deus. Nós vemos durante 13 anos Abraão provando do silêncio de Deus. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. E quando ele volta a falar com Abraão, a primeira coisa que ele diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, hein? E ele cumpre com a sua promessa. Abraão teve um filho com Sara, que teve o nome mudado para Sarai. Porém, ele tomou um puxão de orelha. Ele tomou um puxão de orelha. Davi, quando cai em adultério, o que o Senhor Deus faz? Repreende Davi. Repreendeu Davi. Jonas, quando não queria ir para Nínive anunciar a palavra, o que o Senhor Deus fez com ele? Deu um puxão de orelha nele. Mas um puxão de orelha forte mesmo. Que teve que ser lançado no mar. Foi engolido por um grande peixe. Tudo leva a crer que seja uma baleia. Porém, a palavra de Deus não relata o nome do peixe. Mas acredita-se. Então nós vemos que todas as vezes que um homem de Deus, que andavam com Deus, vacilava, oscilava na sua fé, o Senhor Deus sempre vinha e repreendia e orientava. Os que souberam usar para benefício próprio, deram a volta por cima e se tornaram mais fortes. Os que não souberam usar, ou os que não deram ouvido, no caso de Eli, se deram mal. Ou os que não suportaram e não entenderam voltar para o caminho, como Judas, e cometeu o suicídio. Então nós vemos a incredulidade de Tomé. Nós vemos Tomé sendo repreendido, mas nós vemos Tomé dando sequência no ministério.
A palavra mostra claramente, ele deu sequência no seu ministério. Foi repreendido porque duvidou. Se arrependeu. Levantou a cabeça e deu sequência. Pedro foi repreendido porque duvidou, teve pouca fé, mas deu sequência. Foi repreendido e Jesus disse: essa noite você me nega. Repreendeu antes dele negar. Puxou a orelha dele antes dele negar e ele negou. Levantou a cabeça, deu a volta por cima e continuou o ministério. É questão de escolha. Ou a pessoa escolhe continuar com Deus, ou ela escolhe abandonar o barco. É uma escolha. É por isso que a palavra do Senhor Deus diz: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Olhou para trás, está querendo pular fora do barco? O Senhor Deus também não obriga a pessoa a fazer a obra forçada. Mas se ela quiser pular fora do barco, que pule. Que pule fora do barco. Porém, o Senhor Deus não se agrada disso. Esta é a palavra do Senhor Deus.